Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional. Olá, mundo! Seja bem-vindo ao PodTag. Eu sou a Iana, a doutora Grace do Discord, e a gente está aqui hoje para falar sobre dicas para home office. E aí, será que é bom? Será que é realmente produtivo? Será que não é? É fake? É fato? Então eu não tô sozinha aqui também. Hoje eu tô aqui com o Luiz. Fala, pessoal. Já apresento o PodTag aqui, só deixa eu fechar a janela que o vizinho tá fazendo barulho. Peraí. E a gente também tá aqui com Clécius. Clécius, que diz que trabalhar home office é 24/7. Opa, e aí, pessoal, beleza? Então, vamos descobrir como é que é esse tal de home office produtivo, né? Se é lenda, onde ele vive, como se reproduz, o que come. É isso aí, 24/7 você falou pro Clécius é o seguinte, se você não tá no trânsito, você tinha que estar trabalhando, né? Mas com certeza no trânsito também, né, cara? Sempre rola de você estar com o notebook do lado ali, né? Altamente produtivo. Dirigindo com o notebook em cima do volante, assim, né? Façam isso em casa, pessoal. Quer dizer, parece uma boa coisa a se fazer. Então vamos lá, vamos dar uma introdução. Home office, na verdade, é como todo mundo agora tem que se adaptar, né? Agora nessa pandemia, todo mundo tem que trabalhar remoto, trabalhar com os seus times, gerindo equipes, trabalhando com desenvolvimento, testando aplicação. Quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando hoje, Luiz e Clécius? Olha, é uma boa pergunta. Na verdade, assim, eu tô acostumado a trabalhar remoto. O propósito hoje do episódio é a gente falar sobre home office mesmo, né? Você trazer pra dentro da tua casa um ambiente da empresa, né? Mas eu acho que o maior desafio que não só os times não, né? Não só os gestores e as empresas têm, mas como o próprio profissional tem, é conseguir entender que existem horários, que você tá mudando a rotina, por mais que você tá sentado na frente do computador ali, né? Teoricamente às 8 horas dia, muda-se muito porque você não tá num ambiente preparado para aquilo, né? Você tá dentro de casa, ou seja, vai ter, tirando a brincadeira, vai ter barulho de vizinho, vai ter um correio que vai chegar, que você não estava acostumado com isso, então agora você está acostumado. Eu acho que o desafio é mais você adaptar a tua rotina para entender que o trabalho está entrando dentro da tua casa do que você está levando sua casa para o trabalho. É ao contrário aí. Eu acho que o maior desafio é conseguir conciliar esses dois aí com mais sabedoria. Exatamente. O modelo de home office eu acho excepcional, eu acho muito confortável, assim, você não precisar gastar um pedaço da tua vida com trânsito para poder se deslocar até o ambiente da empresa, você ter esse conforto de dispor de toda a infraestrutura da tua casa durante o trabalho, mas ele tem seus ônus também e não são poucos, né? Então, aí a gente tá falando desde como o Luiz comentou, o vizinho barulhento, e eu tenho um problema desses aqui até antes da gravação, eu falei pro pessoal, deixa eu encostar a porta, deixa eu fechar a janela, porque o cachorro do meu vizinho vai latir durante a gravação. E assim, isso é fato, acontece. E assim, além disso, também tem o caso daquele pessoal, por exemplo, que às vezes a esposa não entende o que exatamente é o home office, ou não tem a possibilidade de se separar tanto em um ambiente de, sei lá, um filho que vai estar às vezes fazendo barulho durante a reunião, ou até aquele pessoal que ainda mora com os pais, daí a mãe, você tá aí no computador, pesquisa tal coisa aí pra mim, e esquece que você tá trabalhando, né? Então, assim, acho que é muito importante você entender o que é trabalho quando você tá em casa e o que é lazer quando você tá em casa, e essa separação fica muito mais difícil quando não é uma troca de ambiente entre elas, né? Inclusive hoje, no Discord, eu lancei uma pergunta pra galera, e quem não participa da comunidade, participa lá, podtag.com.br, lá no canto superior direito. Você entra na nossa comunidade e a gente faz interação ali todos os dias, a gente fala sobre séries, filmes, tecnologia, e inclusive eu lancei a pergunta hoje questionando as pessoas o que você tem hoje na sua mesa de trabalho, porque eu acredito que isso também torne a pessoa mais produtiva durante o home office, né? A gente ter uma cadeira legal, a gente ter uma mesa organizada, uma mesa clean, nos torna mais inspirados, assim, para trabalhar ao longo do dia. Eu posso até compartilhar sobre isso, que assim, quando eu mudei agora, recentemente mudei de casa, né? E daí a gente foi organizando a casa, mas o meu espaço de trabalho continua sendo a minha mesinha, e tipo, beleza, eu cuidei depois. Quando eu
fiz a minha mesa e organizei, melhorei o meu espaço. Não sei, acho que a cabeça trabalha melhor porque você organizou aquele ponto que você vai passar 8, 10, às vezes 12 horas naquele espaço no dia, então você tem que estar organizado. É tipo quando você, sei lá, se você trabalha pensando numa ideia, você trabalha com Uber, você não vai querer pegar o pior carro com volante ruim e daí o teu carro tá uma bagunça, não. Aquele é teu ambiente de trabalho, então você precisa focar em ter coisas que não só sejam bonitas, né? Sim, nossa, minha mesa tá bonita, decorada, mas que seja prático também, né? Ter sempre ali na tua mão um papel, uma caneta, se você utiliza, né? Papel, caneta, se você não vai deixar em cima da tua mesa, sei lá, um micro-ondas em cima da tua mesa que você não vai usar, talvez use, mas não vai usar. Olha que a ideia é boa, hein? Pô, você nem precisa levantar para esquentar o café. Mas é sempre buscar ter uma arrumação, porque assim, provavelmente no teu trabalho, no escritório, você vai ter essa organização ou existem pessoas que são pagas para, né, manter o escritório limpo. Aí você traz isso para dentro da tua casa. E só porque é tua casa você acha que você não precisa limpar, não precisa organizar, tem que deixar revirado. Então, tipo, tem que lembrar, você vai passar ali, em média, 8 horas. Então, são 8 horas que você vai estar sentado em cima da sujeira, na bagunça. Teu trabalho vai ser uma sujeira, vai ser uma bagunça. Já não basta ter o código que você fez. Né? Então, mesmo não precisa ser também. Então, tirando a brincadeira, eu valorizo muito deixar a mesa arrumada. Brinquei na comunidade quando você fez essa pergunta, que meu gato tava em cima da mesa na hora. Mas, tipo, não é comum, né? Sempre a minha mesa tá organizada. Tem um livro, o café, às vezes 2, 3 xícaras de café. Mas é sempre importante tentar manter o espaço bem organizado, porque você ganha isso no teu dia, né? E acho que até entra a questão de conforto mesmo, né? Porque aquela coisa, dentro da empresa, normalmente quem projeta, quem compra os equipamentos ali pra você trabalhar, tá pensando que no mínimo você vai passar 8 horas ali, então tem que ser um ambiente confortável. E muitas vezes o teu espaço de trabalho em casa é, sei lá, com a cadeira da cozinha, uma mesa apertada, um teclado não tão bom, então, e assim, esse desconforto por 8 horas pode tornar mais maçante ainda, às vezes, o trabalho, e pode matar a tua produtividade, inclusive, né? Então, pensar num ambiente organizado, dedicado para trabalho. Por exemplo, antes de eu fazer home office, eu tinha uma mesa velha aqui, que era que eu usava na época da adolescência ainda, que eu gostava de usar. Uma cadeirinha velha. Faz tempo, né? Faz tempo, né? faz tempo. Bastante. Comprei uma nova, não gostei, peguei a velha de novo, tava usando. Mas daí, quando eu mudei pro home office, acabei tendo que colocar uma mesa maior, porque daí você não pode ficar acumulando papel em cima do teclado. Eu passo muito mais tempo na frente do computador aqui. Até comentei na comunidade ali também, hoje não tem nada na minha mesa, basicamente só tem a xícara, teclado e mouse, fone, próprio monitor, tá tudo suspenso na parede pra eu ganhar espaço. Sim. Porque assim, o fato de eu estar com a mesa limpa me ajuda até a pensar melhor. Então isso é uma coisa que às vezes o pessoal ignora, né, quando se fala. E até o fato de eu ter um quartinho próprio pra trabalhar, então aqui é meu escritório. E isso garante que quando eu entrei aqui, eu sei que eu tô ciente de que eu tô entrando pra trabalhar. Isso é importante também. Principalmente, assim, quando você não tem um ambiente próprio para isso, você às vezes confunde as coisas. Então, pensando, por exemplo, se o seu ambiente fosse dentro do quarto, e aí você, quando você vai dormir, você tava com raiva daquele gestor, tava com raiva daquela determinada demanda que tava com pressa e você fez errado e precisou refazer por causa de teste. Então, você olha pro ambiente da sua mesa e você já não tem mais aquele mesmo apego pelo trabalho, você já tá com raiva. E aí aquilo fica na sua cabeça, você fica com insônia, isso desencadeia em vários outros problemas. Então, ter o próprio lugar, o próprio escritório para você trabalhar é muito melhor, você desempenha muito mais do que você estivesse num ambiente mais comum da sua casa, por exemplo, numa sala. Trabalhar na cama com o computador no colo, né? Não. Esse é o sonho que ninguém nunca vai realizar porque é impraticável no home office, né? Não, mas olha, é uma coisa interessante, né? Você trabalhar no quarto, claro que é a realidade de muita gente, né? Principalmente por causa da pandemia, eu vou colocar no meu quarto, não tem outra opção, né? Até porque você tem criança em casa, você não vai no meio da sala porque você vai no barulho. Mas, tipo, se você tem a opção de ter algum lugar melhor, opte pelo lugar melhor. Porque, assim, você não vai convidar um cliente pra entrar no teu quarto. Exato. Você não vai convidar, eu vou chamar meu chefe
chefe aqui, daí a gente vai ter uma reunião na minha cama. Cara, isso pode ser esquisito, né? Mas você não chamaria a pessoa pra dentro do seu quarto, entendeu? Então, se você consegue ter, se tem a possibilidade de você ter um local mais organizado, pô, é a melhor coisa que você faz, focar num bom cenário. Se você não tem bom cenário, você coloca, que nem no caso, vocês não estão vendo, né? Mas eu tô aqui numa parede, beleza. Então, tipo, não corre o risco de passar alguém, sei lá, saindo do banho, né? Ou se você tem um negócio organizado, pô, é bacana, assim, isso traz uma seriedade pro teu trabalho, porque, afinal, você tá fazendo uma coisa séria, né? Aquilo é o sustento, é o pão que você coloca na mesa. Então, sempre focar em tentar conseguir um ambiente que seja bom pra você e que também você entenda que ele tem que ser sério o suficiente pro teu trabalho, né? É engraçado. Já rolou uma vez uma reunião que eu tava e daí, beleza, passou a avó do cara atrás trocando de roupa, daí eu comentei, eu falei, cara, tem alguém trocando de roupa atrás dele. Só minha avó, fica tranquilo. Eu, por respeito, minimizei a tela, né? Sim. Continuei falando, só ouvindo o cara. Beleza, putz, foi desrespeito comigo, foi desrespeito com a avó dele, desrespeito com ele mesmo, que tava conversando ali com outra pessoa e não se importou, né? Com essa seriedade. Foi uma cena que queria muito esquecer, cara. Traumas, né, cara? Até hoje o Luiz paga psicólogo por causa dessa cena. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é definição de horário. A gente precisa definir um horário, tá bem vestido. De fato, assim, se arrumar para começar a trabalhar, como se você estivesse indo ao trabalho. Porque isso, igual o Clécio falou, você sai do ambiente, você entra no seu ambiente de trabalho e ali você vai estar determinado a começar a sua jornada do dia. Eu acho que você tem que ter um switch mental para quando você tá trabalhando e quando você não tá. É aquela coisa, quando você trabalha no ambiente físico da empresa, isso é muito fácil. Você pegou teu carro, foi até a empresa, você tá trabalhando. Você saiu da empresa e foi até a tua casa, você tá em casa. Quando você faz home office, isso é muito mais complexo. E muita gente deixa isso de lado, ignora a importância. Por exemplo, eu aqui, o meu switch mental não é nem tanto vestimento, igual, tipo, a roupa que eu usaria em casa é a roupa que eu uso enquanto eu tô trabalhando. A não ser que quando, beleza, eu vou ter uma reunião, daí eu coloco uma roupa um pouco diferente, reunião com o cliente, a coisa muda de figura. Mas, de qualquer forma, o meu switch mental é o sistema operacional. Então, o meu computador ele é usado tanto para trabalho quanto para lazer. Então, eu gosto muito de jogar no computador. Então, eu tenho o Linux para trabalho e o Windows para lazer. Então, quando eu boto no Windows, eu não tenho nada de trabalho, não tenho IDE, não tenho nada. E quando eu tô no Linux, eu não tenho nada de jogos, não tenho nada instalado. E isso me ajuda a organizar minha mente e saber quando eu estou em trabalho e quando eu estou em lazer. Então, me força a reiniciar o computador para abrir um outro ambiente. Isso me ajuda bastante, assim, a fazer esse switch para minha mente entender quando ela tá fazendo uma coisa e tá fazendo outra. No meu caso, meu switch, eu tento organizar ou as refeições, né? Tipo, beleza, a hora que eu vou tomar, acaba o dia, eu vou tomar um café com a família e tal, ou eu tento organizar meu horário pra essa hora que eu vou tomar banho, por exemplo. Porque, tipo, já é uma parada totalmente diferente. Você vai tomar banho, daí você já vai colocar uma roupa mais de ficar em casa, você não vai, por mais que volte no computador, na hora que você volta, já passou um tempo ali que tua cabeça deu uma desligada. E uma coisa que eu faço é, beleza, eu muto todos os aplicativos de trabalho, e-mail, e daí no computador eu tô fazendo outra coisa, assim, é interessante. É importante que o ouvinte tente ter esse switch para evitar cair na armadilha de ficar até muito mais tarde fazendo. A menos que você receba muito dinheiro por hora, que nem a Iana. Eu sou rica! Aí quanto mais tempo, melhor, né? Daí tranquilo. Com certeza, né? Aí você não vai se preocupar em desligar o trabalho, né, cara? Ai. Isso, daí você deixa o Slack aberto quando você tá dormindo, você fica com a mão no teclado e com a câmera ligada dormindo. Você fala, estou aqui online. E o teu switch, Ana, como é que é? É isso aí, cara. A gente começa o dia, toma um belo café da manhã, e aí organiza tudo, coloca uma roupa legal, vem trabalhar, mas precisa sim fazer esse switch para que haja produtividade, para que haja inspiração, ainda mais quando você trabalha com motivação de time. Você precisa mostrar para o time confiança, você precisa mostrar que você está inspirada, que você quer mesmo a produtividade deles. Então não adianta eu chegar num ambiente cabisbaixa, com fome, com raiva. Então eu preciso deixar as emoções de lado e trazer a maior energia para todo mundo.
E até nessa questão da produtividade, acho que isso é um problema que muita gente deve ter enfrentado, o home office ele é muito mais propenso à procrastinação. Sim. Então quando você fala tá no ambiente de trabalho, é muito mais difícil você procrastinar. Você tem que deliberadamente assumir, sei lá, um risco de estar no Facebook, de estar no Twitter, não que isso seja errado, mas você passar o dia numa rede social, é muito fácil você matar o dia quando tá trabalhando em casa. Tipo, beleza, tô com aquela atividade difícil, daí você dá um alt tab pro Facebook e perde uma meia hora. Daí você volta pra atividade, não rende, daí você já vai lá e muda pra outra. Então você tem que se policiar mentalmente muito bem pra se tornar produtivo. Eu acho que isso é um desafio legal e, assim, até um desafio de autoconhecimento pro pessoal, né? Tem que aprender como que você se motiva, como que você se estimula a produzir melhor, né, enquanto tá no trabalho. E o tempo todo tá se fiscalizando pra garantir que você tá fazendo isso. Isso é importante, sim. Sempre ter uma rotina bem definida, né? Daí você evita de cair nessas armadilhas, assim. Se você sabe que, cada 2 horas eu paro uns minutos, vou ver uns vídeos no YouTube, eu vou tomar um café. É normal, porque você faz isso no ambiente empresarial também, que é aquele coffee break que você chama alguém, vou comprar um pão de queijo e tal. Beleza, você tá dentro de casa, é a hora que você vai levantar, pegar um café e vai assistir 10 minutos, uma série, uma coisa, beleza, não tem problema. Ou existe aquele momento que você tá supercarregado mesmo e que você sabe que você precisa parar mais tempo, você tá dentro da tua casa. Eu acho, aí a opinião do Luiz, eu acho que sim, o ambiente dentro de casa, de trabalho, estressa mais que o ambiente empresarial. Então você tá muito mais propenso a se estressar com as coisas quando você tá dentro da tua casa, porque assim, como eu falei no começo do episódio, você tá trazendo a empresa pra dentro da sua casa, não é o contrário. Não tem como você pegar, até tem umas empresas que fazem de forma frajuta isso, mas falam, é o dia do pet, é o dia da criança, aí você leva teu filho pro trabalho. Tá, isso é meio engodo, né? Mas assim, ninguém vai pegar e vai falar, peraí que eu vou receber o correio aqui, eu vou sair no meio da tarde porque chegou lá o pintor lá em casa e eu preciso abrir. Cara, isso não acontece no ambiente empresarial. Só que quando você tá dentro da tua casa, você tá resolvendo um problema desse, por exemplo, e aparece uma reunião de urgência. Então é o contrário. Uhum. E daí você obedece quem tem juízo. Você não vai dizer, não posso porque eu tô fazendo a coisa. Óbvio que você não vai fazer isso, né? Então você tá muito mais propenso a se estressar. Então eu particularmente, eu não vejo problema se você precisa desligar um pouco mais de tempo. Claro, tá alinhado isso com gestores, né? Com quem estiver cuidando do time. Nossa, minha cabeça tá 1000 aqui, eu preciso parar meia hora. Cara, você tá dentro da tua casa, entendeu? Se a pessoa falar, não pode, acho que você precisa começar a questionar onde você tá trabalhando. Se a pessoa não consegue ter a flexibilidade de entender que você tá vivendo um momento muito difícil, que é a pandemia, tá dentro da tua casa, trazendo o trabalho, talvez você nem tava preparado pra isso, né? Como a maior parte das pessoas. E não existe a flexibilidade pra você ter esses momentos, eu acho que é hora de você abrir seu LinkedIn e procurar outra oportunidade. Que você tá num lugar tóxico. De verdade mesmo. Com certeza. Essa base da gestão, eu acho que é muito importante, né? Porque tem muita empresa que mudou pro remoto, assim, remoto e home office, eles são coisas que andam em paralelo, né? Mas, assim, muita gente mudou pro remoto, mas não entende que as pessoas estão trabalhando em casa. Eles acham que a pessoa tá trabalhando num pequeno pedaço da empresa ainda, né? Isso. E daí ainda exige que a pessoa, sei lá, se adequa a uma vestimenta, se adequa a um horário, tem a câmera aberta o tempo inteiro. Uhum. Tem várias questões assim que o pessoal não entende, que nem tudo o que você fazia no ambiente presencial é passível de ser feito no remoto ou funciona bem no remoto. Então, privilegiar uma comunicação assíncrona, trabalhar mais com mensagem. Você não vai conseguir chamar alguém pro cafezinho a cada 5 minutos para tirar aquela dúvida ou ir na mesa da pessoa. Tem formas de você mitigar isso, igual a gente adotou dentro da empresa uma ferramenta open source chamada Matrix, que basicamente simula as salas da empresa e você tá lá disponível. Então, beleza, tô no café, eu só digo que eu fui pro café. Tô na sala tal, tô em reunião com tal pessoa, entrei na sala. E você vê quem tá onde, você já tem uma ideia, você pode ou não incomodar aquela pessoa. Podemos entrar numa reunião agora? Você vai lá e entra naquela sala e faz uma reunião com ela. A pessoa viu que você tá em reunião, vai lá e entra naquela reunião também pra discutir. Então, a gente conseguiu chegar mais ou menos num cenário equilibrado. Mas não é a mesma coisa, e nem deveria ser. Cada um deles tem suas vantagens ali, né? Não, maneira, essa ferramenta é show de bola mesmo. Aí quando ela é open source, né? Open source. Quando começou a pandemia, um monte de gente começou a falar dessa ferramenta. Realmente é bem legal, porque você traz um pouquinho, né, da cultura de salas pra dentro ali, fica mais fácil de controlar. Inclusive, obviamente, o link vai estar aqui na descrição. Queria deixar só mais uma dica
antes da gente fechar, que também eu aprendi isso ao longo da vida, eu acho que pode facilitar a vida para as pessoas. Evite duas coisas. Evite ficar virado para a parede. Não sei se talvez vocês dois aqui possam estar virados para uma parede. Eu tô virado para a parede, até porque o meu monitor tá suspenso nela. Não, eu tô vendo uma paisagem bonita, umas árvores bonitas. É bom porque, tipo, você fica fácil se você precisa daqueles... Sabe aquele devaneio que você tem de alguns segundos? Sim. Que você precisa... Quando você olha pra alguma coisa pra fora, que nem eu tô olhando aqui, aí, tipo, você vê carro passando, as pessoas, tipo, dá uma desligada, pensando, existe vida ali fora, né? Uhum. Quando você olha pra parede, não tem, você só tá olhando pra parede. E outra coisa que é mega importante, foque na iluminação, principalmente que a gente passa tanto tempo olhando pra tela, e se você fica num ambiente que tá escuro, que não é muito bom, força demais a tua vista, eu tenho certeza, nenhum de nós aqui passou por isso, mas lá na frente, né, mais perto mais lá na velhice e tal, a vida vai cobrar. Então tente manter teu ambiente iluminado, organizado, a mesa organizada, cadeira confortável, porque lá na frente teus ossos vão pedir uma régua, né? Tua visão, então é importante. Definir os horários com a família, com os nossos gestores, porque ninguém merece também, né? No início da pandemia, eu tava trabalhando até 10 horas da noite, todo dia. Então, assim, é complicado. A gente precisa fazer um alinhamento com o nosso gestor, com a nossa família, dizer que horário deve ou não nos acionar, porque nós somos seres humanos também. Uma hora o corpo vai cobrar, uma hora vai dar um burn down aí da vida. É isso, aquilo lá, assim, invista numa boa cadeira. Vão ter alguns links no nosso site para você ver. Alguns dos materiais que a gente comentou também é bem bacana você ver, porque assim, a pessoa fala, eu vou comprar um carro de 20 mil, 30 mil reais porque é necessário. Daí beleza, não gasta. Aí uma cadeira custa lá R$1.000, você fala, nossa, credo, que caro. Pera, mas você vai ficar 2 horas no carro por dia? E na cadeira você vai passar 8, 10 horas por dia. Não faz sentido, né? Exatamente. Então invista em bons materiais, que eu acho que é um bom microfone, uma boa câmera. Se vocês viram esse microfone que a Iana tá usando aqui, gente... Salpizeira. É o valor do carro. Dá até uma vergonha aqui, cara. É o valor do carro numa Captiva, no caso. Né? Não é que mentira. Do teu Celtinha 2004, não. É o... Então vamos partir para o encerramento. Fiquem em casa, mais uma vez. É importante sempre salientar isso. Principalmente agora no trabalho remoto. Então invista em você, invista no seu escritório, invista numa estrutura boa para que você trabalhe. A gente continua esse bate-papo lá na comunidade, então não deixe de participar no Discord. A gente está à disposição, tirando todas as dúvidas. Espero que você tenha gostado do episódio. Tag abraços. Tchau. Tag abraços. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.